O Senhor não desistiu de você, então você não vai desistir. Você não vai desistir, porque o Senhor não desistiu de você. Não desista do que Deus não desistiu. Deus não desistiu da sua família. Se você chegou aqui dizendo, acho que eu vou desistir, você não vai desistir do que Deus não desistiu. Porque ela varre diligentemente com muito amor, não é até ela cansar, é até encontrar. Porque quando você está cansado, você não desiste, você descansa. Você chegou aqui cansado? Jesus está dizendo, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E sabe o que você vai encontrar? Descanso. Quem está cansado aqui? O Senhor do descanso veio te encontrar. E veio dizer, não desista, descanse. Não desista do que eu não desisti. Não desista do que Deus não desistiu. Não desista da sua vida, não desista da sua saúde, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do que Deus te deu para fazer. Não enterre aquilo que Deus te deu, porque Ele deu de acordo com a sua capacidade. O problema é que você não está vendo a capacidade que Ele já viu em você. E Ele trouxe você aqui para abrir os seus olhos, porque Ele não deu mais do que você é capaz. Quando Ele chama lá, o texto de Mateus 25, a parábola do talento vai dizer que Ele não sobrecarrega. Ele dá a cada um de acordo com a capacidade. O problema é que a nossa visão é distorcida. E às vezes a gente olha para aquilo que está diante de nós e a gente fala, ai, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou enterrar isso aqui, eu vou enterrar, chega, para mim já deu. Igual Elias, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não dei conta, eu não sou melhor do que a minha vizinha, eu não sou melhor do que a minha família, eu não sou melhor do que aquele lá que eu estou vendo no Instagram, que com 28 anos já é milionário, tem uma família bem sucedida, e eu estou aqui, trabalhando de segunda a sábado, CLT, e ainda tem que dar graças a Deus, porque tem um monte de gente que está desempregado querendo meu emprego. Eu não sou nada, e Deus está dizendo, ei, não é sobre querer o que é do outro, não é sobre ter tudo o que quer, é sobre querer tudo o que tem. Se é o que Deus te deu, não desista, ainda que pareça pouco, é no pouco, na fidelidade ao pouco que o Senhor coloca no muito. Mas é tão pouquinho, perto do que tem dois, o que tem um, olha e fala, mas é tão pouquinho, mas o que importa não é o que você faria com os dois que você não recebeu, o que importa é o que você faz com um que Deus te deu. Não desista do que Deus não desistiu, não desista do que Deus te deu. Ei, o Espírito Santo está aqui, e essa mensagem é para você que chegou aqui pensando em desistir. Você não vai desistir em nome do Senhor Jesus. Se Deus não desistiu, você não vai desistir. E ela varre até encontrar, porque o Senhor te busca até te achar, e hoje Ele veio te achar. Você pode ter chegado aqui tão perdido, tão desesperado, tão angustiado, mas deixa eu dizer uma coisa, não tem nada tão perdido que Jesus não possa achar. O Senhor colocou uma palavra em meu coração e eu quero repartir com vocês. Tenho certeza que o Senhor falará, o Senhor fará grandes coisas. Eu quero falar sobre um texto bastante conhecido, uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras, está lá em Lucas 15, e eu quero falar sobre crises emocionais. Quem aqui já teve uma crise emocional? Levanta a mão assim, ó. Quem está tendo uma, levanta a mão assim, ó.
Quem está tendo uma muito braba, levanta as duas mãos. Não se sinta desesperado, você não está sozinho, pelo contrário, nunca vivemos momentos tão tensos para as nossas emoções, nunca precisamos tanto falar sobre saúde emocional, e eu descobri que saúde mental não é um assunto que a Bíblia não fala, pelo contrário, é um dos assuntos que a Bíblia mais fala. E por vezes nós nos calamos sobre essa temática e tudo que a gente se cala, ou sempre que a gente se cala, o mundo grita. Foi Martin Luther King quem disse, né, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E a gente por muito tempo falou pouco sobre um assunto que a Bíblia fala muito. E penso que chegou o momento, chegou o tempo da igreja se posicionar de forma coerente, madura, inteligente, para falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Afinal de contas, todos nós temos emoções e Deus também tem emoções. Deus se emociona, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus sente até ciúmes, Deus sente raiva, Deus se ira. Dá para entender um negócio desse? Que as nossas emoções são um atributo divino. Deus também se emociona e nos deu esse privilégio de se emocionar. A questão é que as nossas emoções precisam ser redimidas, porque assim como tudo foi afetado pela queda, foi afetado pelo pecado, e hoje nós precisamos resgatar as nossas emoções, e sobre isso que eu falo no livro Divinamente. Divinamente é um quadro no canal do Jesuscope. Quem aqui conhece o canal Jesuscope ou Jesuscope no YouTube, do Douglas Gonçalves? Quem aqui conhece o canal? Levanta a mão. Aí. E se você conhece o canal, talvez você já tenha visto algum vídeo do Divinamente, onde a gente fala que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Saúde mental é a mente de Cristo, é a mente saudável, é o modelo de mente saudável, é a mente de Cristo. E a gente já há 2 anos fala sobre saúde mental com vídeos, a princípio eram vídeos sazonais, agora toda semana tem um podcast Divinamente. E qual que é o nosso intuito? É equipar a igreja, é trazer conteúdo, ferramenta para a igreja, sempre com embasamento, fundamentação bíblica, mas trazendo ferramentas para que a gente viva uma vida com saúde mental, para que a gente resgate essa área. E eu creio que, isso é uma crença minha, isso é uma impressão minha, isso é um sentimento meu, que nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos, antecedendo a vinda de Jesus Cristo, e esse avivamento terá um forte componente das nossas emoções. Esse momento de crise emocional, nós nunca tivemos tantos casos de depressão, de ansiedade, nós nunca tivemos tantos casos de suicídio na história da humanidade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nenhum país tem tantos quadros de ansiedade como o Brasil. É o 5º em depressão. E hoje, pasmem, não estamos falando de uma realidade que acomete o mundo, não. A igreja também sofre, pastores sofrem, homens de Deus sofrem. E essa é uma pergunta que fica na nossa cabeça: por que Deus permite que homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, também adoeçam nas suas emoções? Eu descobri que alguns sofrimentos, e essa é uma realidade talvez difícil de dizer, mas além de Deus não nos imunizar contra o sofrimento, tem alguns sofrimentos que só os amigos de Jesus passam. Tem alguns sofrimentos que são só para os Lázaros, são só para os Jós. E por quê? Porque existem algumas porções da glória de Deus que só os amigos de Jesus podem revelar, por meio do sofrimento.
Então nós precisamos aprender a lidar com, nós precisamos aprender a falar sobre. E eu quero hoje meditar com vocês sobre alguém que está vivendo uma crise emocional, para a gente aprender como é que a gente lida com crises emocionais, como é que a gente organiza as nossas emoções em um mundo caótico, como é que a gente vive em meio às crises emocionais sem perder aquilo que é mais importante. Lucas capítulo 15, nós vamos falar sobre a parábola da dracma ou da moeda perdida, que na realidade é uma parábola que tem 3 histórias dentro dela. Jesus está contando uma parábola com 3 partes, e ele fala da ovelha perdida, ele fala da moeda perdida, e ele fala dos filhos, que ambos estão perdidos, só que um fora e o outro dentro de casa, mas os 2 estão perdidos, né? E eu quero hoje meditar com vocês sobre essa parábola, ou essa parte da parábola que fala da moeda, da dracma perdida. Lucas 15, no verso 8, diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria no céu, na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Se você pode, feche seus olhos comigo. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. A tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ah, Pai, nada nem ninguém pode chegar onde a tua palavra chega. E nós nesse momento, assim como Maria, nós nos rendemos aos teus pés porque queremos te ouvir. O nosso coração, com tantas inquietações, com tantas preocupações, com tantos pensamentos, hoje se rende aos teus pés. Pai, nós queremos ser libertos pela tua verdade, porque nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Pai, a verdade nos liberta de cativeiros mentais, a tua palavra nos liberta de prisões na nossa mente, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso hoje. A tua palavra é luz para o nosso caminho, para iluminar o nosso amanhã. A tua palavra nos guarda, Pai. Nós conheceremos a verdade, ela nos libertará e nós seremos santificados pela verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. Senhor, nos constrange com o teu amor. Nós não confiamos no que sentimos, mas nós confiamos no que tu sentes. Nós não confiamos nos nossos pensamentos, mas nós confiamos nos teus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Então alinha o nosso coração ao teu. Ah, papai, alinha, conecta o nosso coração ao teu, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, começa com uma coisa, né? Uma mulher em crise, porque nós não sabemos ao certo, tem especulações sobre o significado dessas 10 moedas, ou dessas 10 dracmas. Muito possivelmente era um conjunto de 10 moedas que compunham um colar, que era um adorno, muito possivelmente relacionado ao casamento, à honra, mas enfim, tem uma série de outras possibilidades interpretativas para o que é esse conjunto de 10 moedas. Uma coisa é fato, esse conjunto de 10 moedas era muito importante, e perdê-lo, ou perder uma dessas moedas, comprometia a integridade e comprometia a totalidade. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você tem 10 coisas na vida, ou tem 100% de coisas, e tem 90% que está indo bem, mas tem aquele 10% que não está legal, e esse 10% tira a sua paz, e aí às vezes a gente está em crise, porque, puxa vida, está indo muita coisa bem, mas a vida financeira não está indo legal, ou às vezes financeiro está legal, mas família não está legal, família está legal, mas no trabalho não está legal, sempre tem alguma coisa
que não está legal. E essa mulher, ela tem um problema, e esse problema compromete a integridade, ela tem uma crise, e ela agora vai resolver essa crise. E a partir dessa crise, a partir desse entendimento de que há um problema, há algumas constatações. Primeira constatação interessante é que às vezes é bom a gente se sentir mal. Olha só que interessante. Por quê? Se você não se sente mal, você não muda o que precisa mudar. Então, crises são necessárias para mostrar para a gente que a gente tem problemas. A dor nesse mundo, ela tem um propósito. Nenhuma dor nesse tempo, nessa era, desse lado da eternidade, ela é sem propósito. E Deus nos deixou essas dores como um lembrete de que nós não somos deste mundo. E para fazer com que a dor nos leve até o Salvador, porque Jesus mesmo disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O doente é aquele que tem dor. A palavra original para doente é aquele que sente dor, está doendo, então ele é um doente. E ele procura um salvador, porque quem não sente dor não busca um salvador. Às vezes é bom se sentir mal, para mostrar para a gente que alguns valores estão fora do lugar. Por vezes, a melhor coisa que pode acontecer é a gente ficar triste. E às vezes, a pior coisa que pode acontecer é a gente ficar feliz. Parece que está tudo bem. Imagina uma pessoa que tem um câncer e não sente nada. O que está acontecendo? Tem um tumor crescendo dentro dela e ela não sente nada. Esses são os mais perigosos, sim ou não? Agora, quando dói, você sabe que tem alguma coisa errada. Existe um livro do Philip Yancey, ele diz uma coisa interessante, né? O livro se chama A Dádiva da Dor. Que a dor para esse momento da nossa história, desse lado da eternidade, a dor é uma bênção. Porque se você não sentisse dor de dente, você perderia. Se você não sentisse dor quando a sua urina, ou quando o trato urinário está infeccionado, você muito provavelmente perderia o rim. A dor nos avisa que tem algo fora do lugar. Então nós precisamos valorizar as crises. Nós não podemos ter mais. Você tem saúde e de repente não tem mais. Você tem um casamento, de repente não tem mais. Por quê? Porque você tem, mas perdeu. Gente, perder é um problema. E sabe que a gente só valoriza depois que perde? Por quê, né? Você já reparou? Imagina um cego, que chegou aqui na igreja hoje, e ele veio aqui à frente, a gente orou, ele foi curado. Dá para você imaginar a alegria desse irmão? Por quê? Porque ele era cego, e agora ele vê. Sim? Então ele perdeu a visão e recuperou. Olha a alegria. Agora eu quero perguntar a você, e você que está enxergando? Você tem a mesma alegria de alguém que não tinha visão e acabou de enxergar? Você vê como a gente só valoriza o que a gente perde? Porque se a gente não enxergasse, enxergar seria a coisa mais importante do mundo. Mas aí hoje, até com óculos, pode ser o óculos mesmo, mas você não está vendo? Imagina um paralítico que entrasse aqui agora, e ele levantasse da cadeira de roda, e ele saísse andando. Dá para imaginar a alegria? Você percebe que tudo é um milagre? Porque a gente não tem controle sobre as nossas pernas. A gente não tem controle sobre a nossa visão. E você estar enxergando, andando, falando, é um milagre. Mas a gente só valoriza depois que perde. Mas vamos romper com isso? Vamos viver com essa consciência de que tudo é milagre. Porque nós não somos dignos de nada, porque tudo é graça de Deus. Porque Deus não nos deve nada, mas é Ele quem nos dá tudo. Tudo foi dado por Deus, tudo é dádiva, tudo é graça. Gente, nós não merecemos nem nascer. O que a gente fez para nascer? Fala aí, qual foi o mérito? Ah, eu fui o espermatozoide mais rápido. Você não fez nada, você nem sabe, você não tem consciência nenhuma. Essa mensagem
Você é um vencedor porque você venceu a corrida. Sim, é verdade, mas você não tem mérito. Foi graça pura. Tudo é graça. Mas a gente tem que viver com essa consciência de milagre. O problema é que a gente não vive, aí o que acontece? Vem uma perda. E a perda faz a gente valorizar o que tem. A perda faz a gente valorizar a integridade. A perda pode ser uma bênção, se ela nos faz enxergar o que a gente já tem. Sabe que essa mulher perde aquilo que ela já tinha, e agora ela tem um problema, ela tem uma crise. E aí, puxando para o nosso assunto emoções, sabe que uma dracma era um valor, né? Era uma moeda, era um valor monetário. E você sabia que toda emoção, ela comunica algum valor nosso? Por que a gente se emociona? Você já parou para pensar? Por que você se alegra e por que você se entristece? Por que você sente medo? Por que você sente raiva? Porque alguma coisa que você valoriza foi afetada. Você não se emociona com algo que não te importa. Toda emoção comunica um valor. Faz sentido, não? As emoções são comunicados do coração. As emoções são como uma ressonância magnética da alma. Quer descobrir o que tem lá na sua alma? Sabe, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Há uma correlação entre o seu coração, as suas emoções e os seus valores. Porque o que mais gera medo em mim é que algo aconteça com quem eu amo. Pensa aí nos seus maiores medos. Seus maiores medos, eles não são uma tentativa de proteger aquilo que você mais ama? As suas maiores tristezas, o que te deixa mais triste? É quando algo que você ama é afetado, é tirado de você, é mexido, é colocado em risco, aí você fica triste. Porque algo que você ama, porque algo que você valoriza, foi afetado. Então, a gente precisa olhar para as emoções como esse comunicado, como essa mensagem, essa sinalização. É como um mensageiro que está dizendo, algo que você ama foi afetado. E vocês já repararam, vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Da Disney, Pixar? Aquele filme mostra as 5 emoções primárias na cabeça de uma menininha. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, é muito legal. E tem 5 emoções primárias, que são emoções que a gente já nasce com elas, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, ou aversão. Aí lá é a nojinho. Vocês já repararam que das 5 emoções primárias, só uma é gostosa? Só uma é agradável? As outras 4 são desagradáveis: tristeza, medo, raiva e nojo. Sabe por quê, gente? Porque nós não estamos no nosso lugar. E as emoções comunicam, as emoções avisam, as emoções sinalizam que algo que a gente ama está sendo mexido, está sendo afetado. Então, gente, não despreze as crises. Não sufoque. Não finja que não tá acontecendo nada. Não joga para debaixo do tapete. Porque sabe que a gente que é cristão, a gente tem uma tendência a repreender tudo. A gente tem que repreender o diabo. As nossas emoções não devem ser repreendidas, elas devem ser ouvidas. Então a gente tem que seguir o nosso coração? Nem! Coitado. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Mas justamente porque ele está enganado, que você tem que ouvi-lo para convencê-lo da verdade. E você tem que entender onde é que está o seu coração, quais são os amores e valores. E aí ela está nessa crise emocional, triste, e aí ela vai ensinar para a gente 5 atitudes para a gente resolver crises emocionais. 5 atitudes que nós, que temos a verdade, que somos da verdade, que temos acesso à mente de Cristo, podemos ter.
Primeira coisa que ela faz. Então, nós vamos falar de 5 atitudes, 5 ações dessa mulher que resolvem a crise. A primeira coisa que ela faz, ela acende a luz de dentro. A mulher vai lá, não acha. O que eu faria? Vou falar o que eu faria. Está faltando um. O que eu faço? Já sei. Eu vou procurar alguém que tem 11. Grudar nela. Fazer uma amizade bem legal. Vou ganhar a confiança dela. Fazer uma cara de coitadinha. Olha só o que aconteceu comigo. A vida foi tão injusta. Puxa vida. Eu só tenho 9. E eu poderia, inclusive, começar a cobrar. Sabe que essa é a lógica dos relacionamentos abusivos. Eu não tenho, você tem, e aí porque você tem algo que eu não tenho, eu começo a depender de você. E eu começo a tentar viver em função do que me falta, cobrando isso de alguém. É tentar cobrar o que me falta, me vitimizar. E viver um relacionamento agora de dependência, ela podia muito bem tentar cobrar de alguém do lado de fora. Ela podia viver como uma vítima, ela podia viver uma vida infeliz, triste, dizendo agora acabou minha vida, acabou o meu valor. Ou ela podia fazer uma outra coisa que talvez eu também faria. Quer saber, eu vou arrumar uma moedinha de chocolate. Sabe aquela de R$1? Vou pintar. E vou fingir que eu tenho. E ao invés de eu cobrar de alguém, eu vou dar uma disfarçada e eu vou cobrir. Eu não tenho as 10, mas dá para... Na foto do Instagram, eu ponho uma ali, ponho um filtro. Tem filtro para preencher. Tem filtro para tudo. E eu posso incluir de forma artificial uma coisa que me falta. Gente, diante das crises, a tendência natural desde o jardim é olhar para fora. É encontrar um culpado. Alguém de quem eu possa cobrar, ou uma folha onde eu possa me cobrir. Adão, onde é que você está? Você comeu? Ah, deixa eu te falar, Deus. Sabe a mulher que o Senhor me deu? Foi culpa do Senhor que me deu essa mulher. Se eu estivesse aqui sozinho, enquanto eu estava aqui sozinho, eu estava fazendo tudo certo. Quantas vezes a gente não está atribuindo culpa, procurando culpado? Ou então a gente está se escondendo atrás de folha de figueira, cobrindo, se escondendo, fingindo que está tudo bem. Mas essa mulher, ela não vai para fora, nem cobrar, nem cobrir. Essa mulher entra dentro de casa, acende a luz, porque o método de Deus para organizar a bagunça é acender a luz. Não é assim? A terra, gente, olha isso. Deus criou os céus e a terra, mas como é que estava? Sem forma e vazio. Você sabia que mesmo o que Deus está fazendo pode ser uma bagunça? Quantas vezes a gente olha e fala, minha vida está uma bagunça, está sem forma e vazio. Quem nunca? Meu Deus, está um caos isso aqui. Deus não pode estar nesse negócio. Essa semana eu atendi uma paciente, ela falou assim, Deus não pode estar na minha vida, não é possível. Olha a bagunça que está. Falei, então Deus não estava lá no princípio. Você sabia que Deus visita as nossas bagunças? Mas quando Ele chega lá, a terra estava sem forma e vazia, e o fato de Deus estar, não significa que não possa bagunçar, porque tem um elemento humano ali que bota tudo a perder. Gente, nós somos capazes de destruir qualquer coisa.
As melhores coisas do mundo, a gente é capaz de destruir. A terra estava lá, sem forma e vazia, e aí Deus aparece. Quando Deus aparece, o que ele diz? Haja luz. O que a mulher faz? Quando ela está no meio daquela crise, ao invés de sair para fora, tentando cobrir, tentando cobrar, tentando encontrar alguém que preenchesse aquele vazio, tentando encontrar um namoro, uma amizade, alguém que me faça feliz. Não, ela vai resolver o problema dela dentro. E ela traz luz para dentro. Ela acende a luz de dentro. E ela fala: ei, o meu problema não é com os outros. Eu não posso cobrar dos outros um problema que é meu. E ela acende a luz de dentro. Haja luz. Gente, como é maravilhoso quando a luz entra. Porque Jesus é a luz do mundo. Porque no relato da criação, a primeira ordem de Deus é: haja luz. E houve luz. E isso tem a ver com conhecer, mas sabe o que eu acho mais interessante? É que a luz não resolve nada. A luz só revela. E aí eu fico me imaginando agora no lugar da mulher. Perdi. Acendo a luz. O que acontece quando eu acendo a luz? Dá desespero. Porque olhar para a bagunça não resolve. Olhar para a bagunça só me mostra uma responsabilidade que eu tinha, que eu tenho. E eu olho para aquilo e falo: e agora, Jesus amado? E acho interessante que Deus podia fazer tudo de uma vez, não podia? Mas Deus vai fazendo em etapas. Deus podia num dia só. Haja tudo. E houve tudo. E ele foi descansar. Se fosse eu, preguiçoso do jeito que eu sou, apressado do jeito que eu sou, haja tudo, e houve tudo, porque eu não quero um processo. Mas Deus diz: haja luz. E agora ele vê, o Senhor antes de resolver, revela. Porque nós precisamos ter consciência, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E esse revelar é trazer luz. Esse revelar não é te expor, mas é expor o seu coração. É expor a bagunça. E o Senhor quer que você olhe para dentro, não para fora. Gente, esse é o problema. A gente vive olhando para fora, para o que estão devendo para a gente, e a gente não olha para dentro, para aquilo que Deus quer organizar. As crises revelam que nosso coração precisa ser organizado. E para isso a gente precisa acender a luz. E ela vai, acende a luz. Gente, nós temos medo de pensar sobre o que a gente pensa. Nós temos medo de olhar o que a gente está sentindo, dar nome para as coisas. A gente tem medo de encarar a gente mesmo. Não é? Tem aquela frase do sábio filósofo Tiririca. Ele diz: eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. Que profundidade, não? Mas sabe que a gente está assim, a gente não quer olhar para dentro, e a gente fica fugindo daquilo que está dentro, mas a gente vai tropeçando naquilo. E aí as crises podem nos fazer olhar para fora, ou fazer olhar para dentro e acender a luz, e trazer luz para dentro do nosso coração, e trazer luz para as nossas emoções. E olha o poder da crise, fazer a gente acender a luz, trazer luz. E a luz é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, para iluminar o aqui, onde eu estou pisando, e luz para o meu caminho, para me apontar, para me direcionar, para me dar destino. Mas aí ela acende a luz não resolve nada, e agora? O que fazer? Tem muitos de nós assim, né? Eu sei qual é o problema, Deus já me disse, mas e aí? O que eu faço agora? E o que ela faz? Pega uma vassoura.
E ela vai varrer. Sabe o que é varrer? Então, ó, a primeira atitude que ela faz é acender a luz para dentro. É acender a luz de dentro. A segunda, ela vai passar o passado a limpo. Literalmente, ela vai varrer a poeira. E sabe o que é varrer a poeira? É mexer no passado. Porque o que é aquela poeira? É o que passou por ali. E sabe o que é interessante? É que o valor que ela perdeu está lá no meio da sujeira. E aquela sujeira, muito provavelmente, foi uma coisa boa em algum momento. Foi útil em algum momento. Mas sabe, gente, a gente morre de medo de mexer no passado. Se eu pudesse, eu esquecia meu passado. Eu esqueceria. Dos 21 para trás, se eu pudesse ter uma borracha, que eu apagava. Mas sabe o que eu descobri, gente? Que não dá. Que não dá para apagar o meu passado, mas dá para eu desapegar do passado. O meu passado não me define. Nem o ruim, nem o bom. Porque tem gente que está apegado a um passado muito ruim. A traumas, a feridas, a lembranças, abusos, traições, injustiças. E aquilo grudou. E aquela sujeira fica ali. E sabe que é no meio desse passado que a gente está sendo roubado. Sabe que a gente tem que fazer 2 movimentos diante do passado. Primeiro, a gente tem que deixar o passado. Segundo, a gente tem que ir lá e voltar para buscar uma parte da gente que ficou presa nele. O perdão tem 2 etapas. O primeiro é eu deixar ir. O segundo é eu voltar para encarar e recuperar uma parte de mim que ficou presa. Igual Jacó, sabe? Ele vai vivendo, mas chega uma hora que ele tem que fazer as pazes com o passado. Faça as pazes com a sua história. Deus não desperdiça nada. Você pode passar seu passado a limpo e fazer as pazes com a sua história. Sabe por quê? O Deus eterno não tem problema com o passado. Um Deus que é eterno não tem problema com o passado, porque o eterno resolve o passado. O eterno redime o passado. Porque ele está fora do tempo. E eu vim aqui para anunciar para você que um Deus que é eterno veio resolver o seu passado. Você não é escravo do que passou. Você não é definido pela sua história. Você é definido pela história de Cristo. Não é o seu passado que define o seu futuro. É o seu eterno que define o seu futuro. Pode passar o passado a limpo, mas você vai ter que pegar uma vassoura e ter coragem de encarar. Hoje o Senhor te trouxe aqui para tirar de você o medo de encarar a sua própria história. Para tirar de você o medo de encarar o seu passado. Depois que ela varre, ela começa a varrer, mas tem uma coisa. Não sei se já aconteceu com vocês. Começa uma coisa e você fala assim, agora vai. E aí o que acontece? Piora. Já aconteceu com você? Você orar, pedir a Deus com muita fé. E aí você fala assim, agora vai. E aí o que aconteceu no outro dia? Levantou uma poeira. E piorou. E ela desiste. E sabe o que eu acho lindo? É que a expressão lá, se você olhar aí na sua Bíblia, vai dizer, e ela varre diligentemente. Sabe o que é diligência? Diligência é uma palavra que vem de uma raiz do original grego, de ligo, que quer dizer amor. Porque eu, diante das crises, diante das perdas, diante dos problemas, eu fico com raiva. Eu me sinto culpado. Ela não vai nem com raiva, nem com medo, nem com culpa, porque eu estaria me sentindo culpado porque eu perdi, mas eu sou um desorganizado mesmo.
Mas eu sou um caso perdido. Eu sou um lixo. Olha a minha vida como está um lixo. Olha que situação. Mas você percebe que ela não vai furiosamente, ela não vai tristemente, ela não está se sentindo culpada, ela não está se sentindo triste, ela vai com diligência, ela vai amar o que Deus ama. Diligência é amor, diligência é zelo, diligência é cuidado. Ei, a terceira atitude que você tem que tomar para resolver o problema é ame o que Deus ama. Não seja movido pela culpa, não seja movido pela raiva, não seja movido pela tristeza, seja movido pelo amor. Diante das crises, ame o que Deus ama. Ei, eu vim dizer para você, o Senhor te ama. E se Ele te ama, você tem que fazer o mesmo. Ei, para de odiar o que Deus ama. Porque saúde mental é amar o que Deus ama, pensar o que Deus pensa, querer o que Deus quer, sentir o que Deus sente. E Ele ama você, então pare de se olhar com raiva, pare de se olhar com desgosto, olhe no espelho e fala, eu sou amado. Eu acho lindo João, o discípulo amado. Sabe por que ele era o mais íntimo de Jesus? Porque ele sabia mais do coração de Jesus. E ele diz assim, quem escreve isso aqui é aquele que Ele ama. Eu posso falar muitas coisas de mim, mas eu vou falar assim, a melhor de todas. Meu nome não é João, meu nome não é Jonatas, o meu nome é aquele que Deus ama. E se Ele me ama, quem sou eu para não amar? Se Ele me vê com bons olhos, quem sou eu para me ver com maus olhos? Gente, o Senhor quer quebrar hoje aqui, problemas na sua autoimagem, problemas na sua autoestima, porque você vai olhar no espelho e vai pedir para o Senhor, Senhor, me dá os teus olhos, me dá o teu coração, porque eu quero amar o que o Senhor ama. O Senhor te ama, mas você vai começar a ver através dos olhos de Cristo, através do intermediário, do óculos, porque nós temos que ver tudo através de Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tudo que nós estamos vendo está distorcido, mas sabe qual é a lente? É ver tudo através de Cristo. E agora a gente tem que amar o que Ele ama. Ele ama você, e Ele ama o seu casamento, Ele ama os seus filhos, Ele ama até seus inimigos. Por isso, ame. E a ordem é o amor, porque eu tenho que colocar no meu coração e responder ao coração de Jesus. Ela não é movida pela culpa. Ei, em nome de Jesus, pare de ser movido pelo medo, pare de ser movida pela culpa, pare de ser movido pelo trauma e comece a ser movido pelo amor. Diligentemente. E aí a quarta atitude, ela varre diligentemente até encontrar. Ela não desistiu. E a quarta atitude é, não desista do que Deus não desistiu. Sabe, em todas as igrejas que eu vou, o Senhor testifica ao meu coração, que durante aquela semana, alguém ali tentou contra a própria vida, ou pensou em tentar contra a própria vida. Pensou em desistir. E eu tenho certeza que aqui nesse ambiente, tem alguém que tem tido pensamentos de desistir da própria vida. E sabe sobre o que é essa parábola? Essa parábola é sobre Jesus. Ele não está falando simplesmente de uma mulher, ele está usando a história de uma mulher para falar que ele veio até nós,
encarou a nossa sujeira e nos buscou diligentemente, com amor, até encontrar. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, e Ele veio aqui para te dizer: você não vai desistir do que eu não desisti. O Senhor não desistiu de você, então você não vai desistir. Você não vai desistir, porque o Senhor não desistiu de você. Não desista do que Deus não desistiu. Deus não desistiu da sua família. Se você chegou aqui dizendo: acho que eu vou desistir, você não vai desistir do que Deus não desistiu. Porque ela varre diligentemente, com muito amor, não é até ela cansar, é até encontrar. Porque quando você está cansado, você não desiste, você descansa. Você chegou aqui cansado? Jesus está dizendo: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E sabe o que você vai encontrar? Descanso. Quem está cansado aqui? O Senhor do descanso veio te encontrar. E veio dizer: não desista, descanse. Não desista do que eu não desisti. Não desista do que Deus não desistiu. Não desista da sua vida, não desista da sua saúde, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do que Deus te deu para fazer. Não enterre aquilo que Deus te deu, porque Ele deu de acordo com a sua capacidade. O problema é que você não está vendo a capacidade que Ele já viu em você. E Ele trouxe você aqui para abrir os seus olhos, porque Ele não deu mais do que você é capaz. Quando Ele chama lá, o texto de Mateus 25, a parábola do talento, vai dizer que Ele não sobrecarrega. Ele dá a cada um de acordo com a capacidade. O problema é que a nossa visão é distorcida. E às vezes a gente olha para aquilo que está diante de nós e a gente fala: ai, eu não vou conseguir, eu vou desistir, eu vou enterrar isso aqui. Eu vou enterrar, chega, para mim já deu. Igual Elias: eu não sou melhor do que os meus pais, eu não dei conta, eu não sou melhor do que a minha vizinha, eu não sou melhor do que a minha família, eu não sou melhor do que aquele lá que eu estou vendo no Instagram, que com 28 anos já é milionário, tem uma família bem sucedida, e eu estou aqui, trabalhando de segunda a sábado, CLT, e ainda tem que dar graças a Deus, porque tem um monte de gente que está desempregado querendo meu emprego. Eu não sou nada. E Deus está dizendo: ei, não é sobre querer o que é do outro. Não é sobre ter tudo o que quer, é sobre querer tudo o que tem. Se é o que Deus te deu, não desista. Ainda que pareça pouco. É no pouco, na fidelidade ao pouco, que o Senhor coloca no muito. Mas é tão pouquinho. Perto do que tem dois, o que tem um. Olha e fala: mas é tão pouquinho. Mas o que importa não é o que você faria com os dois que você não recebeu. O que importa é o que você faz com um que Deus te deu. Não desista do que Deus não desistiu. Não desista do que Deus te deu. Ei, o Espírito Santo está aqui. E essa mensagem é para você que chegou aqui pensando em desistir. Você não vai desistir em nome do Senhor Jesus. Se Deus não desistiu, você não vai desistir. E ela varre até encontrar, porque o Senhor te busca até te achar. E hoje Ele veio te achar. Você pode ter chegado aqui tão perdido, tão desesperado, tão angustiado. Mas deixa eu dizer uma coisa: não tem nada tão perdido que Jesus não possa achar. Essa parábola é sobre Jesus, para dizer que Jesus busca o perdido. Para dizer que não tem nada que possa estar tão escondido. Sabe que o Salmo 139 vai dizer que se eu chegar até o mais alto do céu, ou se eu chegar ao lugar mais profundo do Hades, do inferno,
até ali o Senhor me acha. Você pode hoje ter chegado aqui e falar assim, não, eu cheguei num ponto que não tem mais jeito para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum vale é mais profundo do que a profundidade do amor de Deus por nós. E hoje nós podemos, em meio à dor, em meio aos vales. Sabe que o salmista no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Você percebe que ele está falando de Deus na terceira pessoa? Ele, o Senhor. Mas aí chega o vale. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu chegue num vale profundo, ainda que eu chegue na dor, ainda que eu chegue na depressão, ainda que eu chegue no luto, ainda que eu chegue na falência, ainda que eu chegue no abandono, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Mas agora ele não fala mais de Deus na terceira pessoa, ele agora diz, eu não temerei, por quê? Porque agora você está aqui. Sabe que no meio da dor a gente tem uma oportunidade de conhecer Deus de um jeito que a gente ainda não conhecia. Um Deus que não desiste de você. Um Deus que não desiste da sua casa. Um Deus que não desiste do seu casamento. Ele não desiste, então não desista. E a quinta e última atitude. A mulher acha. E ela poderia diante agora da alegria de achar, dizer assim, quer saber? Agora, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Gato escaldado tem medo de água fria. Nunca mais ninguém entra nessa casa. Onde eu perdi? Em casa? Eu vou chamar gente aqui dentro de casa para fazer bagunça de novo? Para eu correr o risco de perder de novo? Quantos de nós estamos assim traumatizados? Porque um dia a gente perdeu, a gente diz agora? Porque eu fracassei lá, porque eu perdi lá, agora eu não me envolvo mais. Sabe, alguns de nós fechados para relacionamento. Alguns de nós abandonaram até a igreja. Porque diz, não, fui muito decepcionado. Fui ferido. Fui traído. Não quero mais o relacionamento, não quero mais o casamento, não quero mais ser amigo. Por quê? Porque eu fui ferido, eu perdi e agora não vou mais, agora eu não faço mais. E a quinta atitude dessa mulher é fechar a ferida. Ela acha o que faltava. Ela fecha a ferida, mas o coração continua aberto. Feche as suas feridas, não seu coração. Se abra a porta da sua casa, porque tem uma festa para acontecer. Eu sinto uma unção do Senhor aqui neste lugar, dizendo, eu vim abrir portas para festas que há muito tempo não acontecem. Eu vim abrir a porta do seu coração para relacionamentos novamente. Porque eu te achei e você agora pode achar. Porque eu fechei a ferida, você agora pode abrir seu coração. Em nome de Jesus. Algumas festas estão prestes a acontecer. O texto diz, essa mulher agora chama as amigas, chama as vizinhas, e ela diz, celebrem comigo. E a realidade é que, quando algo é achado, quando uma ferida é fechada, há uma glória para Deus no céu, e essa glória é completa quando a porta se abre. O Senhor veio abrir corações aqui hoje. E Ele veio fechar feridas nessa noite. Eu sinto uma graça do Senhor aqui neste lugar. Essa noite é uma noite de cura. O Senhor veio fechar feridas. E o Senhor veio abrir corações. Eu quero convidar você
a se colocar de pé, e mais do que se colocar de pé, eu queria que você colocasse o seu coração de joelhos.